Acorda, peão, tá na hora de acordar. Acorda, peão. Bom dia para todos que nos assistem. Legal estar aqui com vocês. Terça-feira passada nós não estivemos, porque impressionantemente caiu uma fiação na rua e a IDP Bandeirantes aqui na região de São José dos Campos não arrumou o estrago a contento. As pessoas aqui na Avenida Cidade Jardim, onde tem nosso estúdio, ficaram por mais de 24 horas sem iluminação e com diversos pedidos. E uma situação que aparentemente, porque eles também não dão explicação, né? É um autoritarismo total. Seria alguma coisa que eles poderiam ter sanado antes. Então, isso é muito problemático. Mas nós estamos contentes em estar aqui com vocês. Continua o Acorda Peão, um programa que quer saber como o trabalhador pensa, que quer alimentar a consciência do trabalhador, fazê-lo refletir sobre as notícias que rolam nesse país e o quanto isso muda a nossa vida no dia a dia. Bom dia, então, a todos que nos assistem. Boa tarde para quem vai nos ver aí no YouTube e pelo Facebook. E boa noite para o povo aí que é da, como a gente chama ali na igreja, na pastoral noturna, para o povo que curte uma sessão coruja, para quem é lá das antigas e via isso na Rede Globo, que era a hora de namorar. Bom dia, professor. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia também ao Fabrício, que está aqui no estúdio, a Marielle, os nossos produtores e diretores, a todos vocês que nos acompanham de casa, neste momento aí em que nós passamos por mais uma semana de muitos movimentos políticos, econômicos, sociais que marcam a vida do trabalhador, que marcam a vida de toda a população brasileira. Então, professor, a gente veio aí de um final de semana onde carreatas, movimentos dizendo fora Bolsonaro e uma eleição completamente vitoriosa do ponto de vista do governo Jair Bolsonaro para a presidência da Câmara e do Senado. E não esquecendo, gente, que não existe essa de composição de mesa, tá? As mesas diretoras do Senado e da Câmara de Deputados Federal, ela é pelo regime presidencialista. E, do meu ponto de vista, presidencialismo é o seguinte: a correlação de forças, quem está mais forte, se é o pessoal da esquerda, se é o pessoal da direita, não se dá lá na mesa diretora, ela é só um reflexo disso. A correlação se dá aqui na votação dos deputados. Regime presidencialista, quem manda é o presidente, é quem senta lá naquela cadeira centralizada que a gente vê na televisão, lá na Câmara de Deputados Federal, lá no Senado, e é essa pessoa que decide tudo. E a gente vem também de uma discussão da vacinação no Brasil, do atraso e da negligência do Estado em relação à vacinação e à produção da vacina no Brasil, a letargia do Estado brasileiro no Ministério da Saúde no combate à Covid-19. A gente vem também na esteira de uma notícia que essa semana me chocou bastante, que aquele menino de 11 anos que ficou, uns dizem 6, algumas notícias falam 2, que ficou pelo menos 2 anos dentro daquele tambor, recebendo tratamento desumano na família dele, aonde cuidavam de cachorrinhos, né? De pets, animais de rua. Ou seja, eu acho que a gente precisa pensar de verdade. O Renato Bento Luiz, um dos pais aqui do Acorda Peão, que não está aqui conosco, mas semana que vem provavelmente estará, ele dizia, olha, tem uma eleição importante acontecendo aí, que vai ser em relação à presidência da mesa do Senado e à presidência da mesa da Câmara de Deputados Federais, porque isso, de fato, tem um reflexo grande na nossa vida. Né, professor? E depois a gente desdobra isso, tem a ver com o que foi barganhado, né, com Bolsonaro quebrando a grande promessa dele feita lá em 2018, de que não ia usar os mesmos artifícios de toma lá da cá, de negociações bilionárias de orçamento dentro da Câmara. Nós falamos do orçamento aqui na semana passada. Quer dizer, é uma série de coisas que vem se confirmando e que tem uma relevância no nosso dia a dia. Em relação à vacinação, professor, o que o senhor tem visto?
Temos ao atraso as inúmeras apresentações que são realizadas, até também a questão da apresentação muito interessante da professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lígia Bahia, falando a respeito de que há necessidade da mudança na lei para ampliar o acesso à vacina. E temos todos os casos que são colocados como métodos, ou seja, passos que têm que ser impregnados para que a abertura para outras vacinas, como no caso ela cita a questão da Sputnik, seja realizado no Brasil, tendo em vista que a vacina só pode ser produzida a partir do momento em que ela é aplicada em determinado país. Ou seja, nós passamos por todo o processo que foi colocado na questão tanto da vacina de Oxford como a Coronavac, que foram testadas aqui no Brasil, e tem agora chegado os insumos à sua produção, no caso da Sputnik, que é a vacina russa, na qual vários países estão atrás, tem que fazer também este processo. E a partir do momento em que há estes obstáculos burocráticos, não há essa mudança da lei, há essa lentidão na qual todos nós somos atingidos, e é apresentado também dentro desta visão de que sabemos que o nosso governo nada faz, nada fará, porque temos também, ao entorno disso, a preocupação com as eleições de 2022, haja vista as inúmeras manifestações e até as próprias palavras do que é considerado, então, como o presidente da República dentro deste contexto de morte, no qual até a não manifestação nas ruas apresenta, de certa forma, o seu fortalecimento, lembrando que a não manifestação nas ruas em decorrência do cuidado não quer retirar a questão das manifestações que acontecem com os inúmeros pedidos de impeachment e até outras organizações que fazem sua manifestação via internet e tantos outros meios disponíveis para que haja o grito da população que mais sofre, que é a população pobre, diante desse descaso com a saúde, que chega a ser apresentado também em alguns estados de uma maneira vergonhosa, como no caso mesmo do Amazonas, em que o juiz interrompeu a questão da alocação de um jatinho para a prefeitura de Manaus, avaliado em 9.300.000. Aí o argumento dele muito contundente do juiz, no qual ele coloca, se não tem dinheiro nem para comprar oxigênio, para que alugar um jatinho de 9.300.000 reais? Olha, dentro disso tudo, eu acho que tem dois eventos importantes. Bom, primeira coisa, os dados, né, gente? Nós estamos para lá dos 9 milhões de infectados no país, com 227.592 mortes e anunciando mais de 1.000 mortes pela Covid-19 no país. 227.592 mortes. Significa mais de 1% do total da população brasileira. Isso são dados reunidos pelos estados que a imprensa junta e publica, porque o Ministério da Saúde não tem a menor ideia do que está acontecendo. Dentro desse quadro de continuidade de reinfecção, esse problema da vacinação, dessa desorganização total e completa do governo em relação ao combate à pandemia e dando mais ênfase à economia do que à vida, sem dizer que na retomada da economia precisam de pessoas saudáveis para trabalhar, ou seja, a retomada da economia seria muito mais fácil no futuro próximo do que vai ser por conta da ausência de políticas públicas em relação ao combate à Covid-19. Ainda tem um dado que está rolando por aí que eu acho que é bastante relevante. 37 milhões de reais que foram separados dos orçamentos dos deputados no ano passado para o combate à Covid-19 por uma medida provisória, eles não foram usados, professor. E aí um grupo de deputados que abriu mão dos seus orçamentos, né, das suas emendas recebidas para aplicar nas suas cidades, que abriram mão desses recursos, agora estão querendo rever esse valor e, segundo a medida provisória, uma vez que não foi usado,
o valor de 37 milhões, ele volta para o cofre dos governos, ele não volta para o orçamento dos deputados. E eles, inclusive, cogitam a hipótese de ir à justiça para rever esse valor pela inoperância e desorganização do país. Mas o que eu quero relevar aqui é o seguinte, que tem políticas deliberadas, pensadas. Olha só, outro dado também relevante, que é o segundo dado. Segundo, está aqui no G1, o g1.globo.com, uma notícia que é o seguinte, uma análise feita por ONGs e pelo Ministério da Saúde diz que para cada 10 brasileiros infectados pela Covid, 6 morrem sem qualquer tipo de atendimento. Ou seja, aquele número que eu dei agora, 9.339.921 pessoas infectadas, esse número ele é subnotificado, ele não é o número real. O número real é muito maior. Porque se as análises dizem que para cada 10, 6 morrem por falta de atendimento, significa que esse número é pelo menos 3 vezes mais do que a gente imagina de infectados e muito mais gente morrendo por conta da Covid que não consegue ser notificada, porque para ser notificada essa morte tem que chegar no sistema de saúde e não chega no sistema de saúde. Então, é alguma coisa bastante relevante, junto com essa notícia do não cronograma de gastos destinados à Covid-19 nos 37 milhões da medida provisória do ano passado, revelando aquilo que aquele boletim mostrou, aquele boletim nacional de saúde no combate à Covid-19 mostrou que nós apresentamos de que há uma política deliberada por conta do governo federal, Ministério da Saúde, de não ter políticas para o combate à Covid-19, ou seja, vai morrer mesmo, tomara que morra, fica mais barato de morrer e nós vamos dar continuidade a todo o nosso projeto. E aonde que eu acho que essa continuidade tem corpo, aonde ela é visível? Quando há uma eleição no Congresso Nacional das mesas diretoras das respectivas casas, né? A presidência da Câmara de Deputados Federal e a presidência do Senado, aonde, evidentemente, foi notícia na semana também que o governo panfletou aí 3 bilhões para convencer os deputados a votarem nos candidatos apoiados pelo governo Jair Bolsonaro. Ou seja, o que a gente viu, e segundo o Luiz Nassif, o jornalista de um site chamado GG1, ele fala que, olha, isso foi um grande escândalo, porque o que a gente viu dos acordos foi, além dos 3 bilhões, a privatização avançar muito, diversos projetos de emenda constitucional falando sobre como que vai dividir a exploração das riquezas naturais no país, projetos de lei agora tramitando livremente por conta desse Arthur Lira, do DEM de Alagoas, que foi eleito, e o presidente eleito no Senado, projetos de lei falando de como minerar, da possibilidade de fazer mineração em terras indígenas, o novo Estatuto de Droga, liberação geral do armamento, quer dizer, toda uma pauta que estava estancada. Não estou nem falando de impeachment, gente, eu estou falando de coisas que vão mudar o nosso dia a dia. Toda uma pauta que estava estancada ali, parada, agora, com essa grande negociação e com essa votação, com a mudança das mesas da presidência do Senado e da Câmara de Deputado Federal, elas voltam à tona com total força. E isso é um escândalo, porque isso significa aprofundar toda a situação de concentração de renda e de miséria da população brasileira e de pobreza na população brasileira, acentuar mais ainda, aprofundar mais ainda a desigualdade social no país com a concentração de riqueza na mão de muitos poucos. Isso significa que o brasileiro vai pagar muito mais impostos, vai recolher muito mais para financiar a bagunça generalizada dessa elite no Congresso, destacando o papel do Centrão, né, professor? Mais uma vez, retornando à questão mesmo que é apresentado nessa gestão da pandemia, que tem um Instituto Australiano novo que apresenta
porque o Brasil, junto com o Irã, os Estados Unidos e a Colômbia, se encontram nas últimas posições ali como os piores países no combate à pandemia do mundo, numa escala de 100 países. E isso aponta para nós cada vez mais a questão do descaso, porque o Brasil só perde no número de mortes, infelizmente, colocado a sentido de perder, e é um ranking aí que é colocado de uma maneira não satisfatória, mas sim muito infeliz, por número de mortes apenas para os Estados Unidos. E dentro disso nós temos também, nesse contexto de pandemia no qual nós vivemos, as realidades são apresentadas também dentro do nosso país, assim também como em outros estados, como nós vamos acompanhar agora o relato de um professor lá de Campina Grande. Olá a todos que fazem o programa, um abraço especial para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Eu queria deixar também um abraço ao meu amigo Gustavo, que está aí nesse programa. Um forte abraço, Gustavo. Eu me chamo, fazendo uma apresentação breve aqui, eu me chamo Fábio Braga, sou professor de filosofia. Atualmente resido na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, e vim falar um pouco nesses poucos minutos sobre a nossa realidade aqui, nessa realidade pandêmica, a realidade educacional, como estamos vivenciando esse período conturbado do nosso país, aqui na cidade de Campina Grande e no estado da Paraíba. Com relação à pandemia, de modo geral, nessa semana nós atingimos a triste marca aqui no estado da Paraíba, em todo o estado, de 4.000 mortes. Nessa semana, quinta para sexta-feira, infelizmente atingimos a marca de 4.000 mortes em todo o nosso estado. Tendo João Pessoa, a capital, e Campina Grande, cidade mais interiorana, como as duas maiores cidades com o número mais elevado de mortes e de casos. Então são as duas cidades que mais estão sofrendo com relação à pandemia. Então atingimos essa triste marca, hospitais infelizmente cheios também, lotados, com nível alto de ocupação, tanto hospitais públicos como privados. Então é uma realidade semelhante à de todo o país, uma realidade difícil que estamos enfrentando, mas mesmo assim nós vamos tentando aos poucos, com força, tomando nossos cuidados. A rotina acaba tendo que voltar muitas vezes, com o comércio aberto, indústrias, empresas. Com relação à área educacional, que nós sabemos está um pouco conturbada, assim como em todo o Brasil. Por exemplo, nós na cidade de João Pessoa, na capital de João Pessoa, foi autorizado o retorno presencial, de 50%, o retorno híbrido, digamos assim, de 50% das turmas da sala de aula para todos os níveis, nível infantil, fundamental e médio. Isso na capital João Pessoa. Aqui na cidade de Campina Grande ainda não foi permitido. Como são legislações que dependem muito do prefeito, de autorizações do prefeito, aqui na cidade de Campina Grande o prefeito ainda não autorizou o retorno do ensino fundamental e médio, autorizou apenas do infantil, das crianças menores. Então, apenas as crianças menores, a educação infantil, segundo ele, sob o argumento de que os pais precisavam ir trabalhar, tudo mais, então era necessário o retorno do infantil. Então, nós estamos vivendo essa batalha jurídica, digamos assim, De um lado, o sindicato dos professores, entrando na justiça, dizendo que só retorna às aulas se tiver vacina, depois dos professores serem vacinados. E do outro lado, o sindicato das escolas particulares, tentando entrar na justiça para que o retorno das aulas aconteçam, argumentando que a situação financeira das escolas é difícil, que muitas escolas correm o risco de fechar e ter um número de professores alto demitidos. Então, é esse imbróglio jurídico que nós estamos vivenciando aqui, como em muitas cidades do país, e que quem mais sofre, infelizmente, são os estudantes, são os alunos que ficam nessa situação delicada, sem conseguir se preparar bem, sem conseguir estudar bem, sem saber se volta ou se não volta. Enfim, essa é a nossa realidade aqui na cidade de Campina Grande e como um todo no estado da Paraíba, tá certo? Então, um forte abraço para todos vocês que acompanham o programa, um forte abraço a você, Gustavo,
Tudo de bom e até mais. Essa realidade, então, apresentada em Campina Grande é aquela na qual também faz parte do território brasileiro. Claro que cada um com as suas diferenças, com os seus governos, nos quais implica essa questão tanto do atendimento à Covid, como no outro caso também vivenciado a partir de segunda-feira aqui no estado de São Paulo, sobre a questão das volta às aulas, como no caso lá de Campina Grande, na Paraíba. A volta às aulas ela está relacionada a um sistema híbrido, ou seja, o professor dentro da sala de aula, lecionando para os alunos presentes, mas também lecionando para os alunos que estão em suas casas, colocando aí o profissional uma sobrecarga na questão do ensino e de toda essa atenção que tem que ser realizada. E aqui também no estado de São Paulo, no qual já foi apresentada a realidade de 3 escolas do sistema privado e uma escola no sistema público, que já apresentou a questão da contaminação de em torno de 30 pessoas, envolvendo os profissionais que atuam dentro da escola e das crianças, colocando no sentido de que é apresentado mais uma vez a questão de que a escola não tem o suporte necessário, e até o próprio secretário do Estado de São Paulo não apresentou nenhuma medida de proteção, de distanciamento e outras coisas que envolvem a questão da proteção, tanto daqueles que já atuam, como que trabalham na gestão escolar, o pessoal que trabalha na limpeza escolar, como dos professores que agora voltam, porque quando nós falamos do sistema escolar, está envolvendo tudo. O pessoal que trabalha na merenda, o pessoal que trabalha na limpeza, o pessoal que trabalha na administração e tantos outros que estão ligados diretamente e indiretamente à questão educacional no nosso estado de São Paulo, no qual nós vemos aí também um certo despreparo em relação a outras realidades. Então, eu quero entender. Os professores agora, de 8 de fevereiro, voltam. A rede estadual volta dia 8 de fevereiro. Isso quer dizer que o professor que vai dar aula será filmado dando aula para passar para uma parte que está em casa, porque o sistema é híbrido, quer dizer, combinado, né? Tem partes diferentes. E essa aula que é ministrada para quem está dentro da sala de aula vai ser transmitida para quem está em casa assistindo, o aluno que está em casa assistindo. E aí a turma se reveza, uma outra turma vem no dia seguinte e o mesmo acontece, é isso? Na realidade de Campina Grande, né? Como foi apresentado no vídeo, falado pelo professor Fábio. Então, mas isso vai acontecer em São Paulo também? Não. Em São Paulo tem abertura apenas para 35%, porque não tem como colocar uma câmera em cada escola estadual. O que vai fazer com os outros 65%? Então, aí é o dilema. Boa pergunta, enfia no bolso. É uma incógnita que está rodando até agora, diante de tudo isso, esse processo que vem uma parte, depois outro dia vem outra parte. É isso que vai acontecer em São Paulo? Sim, vai ser intercalado. Porque as coisas não vêm claras pra gente. Alguém ouviu isso daí na televisão, essa explicação, assim? Não, imagina o pai da criança ou o adolescente, que já é difícil, adolescente, nesse esquema. Ele não consegue o nível de concentração de jeito nenhum, né? Como é que um adolescente vai para a sala de aula nessa excitação dos 35%, dos 65%, dessa intercalação das turmas? Então, essa é uma resposta que eu só poderei dar a partir da semana que vem. Trocando em miúdos, nem os professores sabem. Porque é complicado todo esse processo no qual nem a questão mesmo porque o ensino à distância começou assim, na rede pública. Teve a questão da chegada dos contaminados pelo coronavírus no Brasil. Depois que foi constatado no estado de São Paulo, de maneira rápida, todo mundo para casa. E os professores, aula à distância, tá bom, mas os professores não tiveram formação para dar aula à distância. Tanto que a maioria foi ali na garra mesmo, foi aprendendo no dia a dia uma nova ferramenta para ser realizado este processo de ensino, do qual nós sabemos que é deficiente em vários assuntos, tanto na questão socioeconômica, porque não é todo mundo que tem uma internet de boa qualidade, ou a internet no Brasil, que 60% é paga, não tem, só 40% ou a internet tem que acesso. é paga não oferece os serviços que são adequados.
E nós temos uma realidade, nós vivemos num país pobre, um país muito pobre em relação a todo este processo educacional que foi mitigado durante muito tempo e ainda continua pelas inúmeras leis que são colocadas em prol de uma minoria, ou seja, os interesses da classe média, os interesses daqueles que realmente não conseguem responder à nossa realidade e colocam dessa forma aí até a visão preconceituosa e pejorativa, envolvendo inúmeros educadores, como no caso exponencialmente conhecido Paulo Freire, Dermeval Saviani e tantos outros que colocam essa conjuntura da análise educacional dentro da nossa realidade política. Sabe o que me passou aqui na cabeça agora, gente? A gente fala da falta de política do governo federal em relação à Covid-19, orquestrada pelo Ministério da Saúde, porque está claríssimo com essa história dos 37 milhões que não foram gastos, a história do levantamento de cada 10 infectados, 6 morrem sem atendimento, ou seja, mesmo os números dos consórcios de imprensa, são números subnotificados, ou seja, números que não correspondem à realidade, porque o sistema público não consegue detectar e absorver esse número de fato. Claro, não consegue chegar para dar atendimento. Em relação à educação, a gente sabe que a educação, quem pode legislar sobre a educação, das diretrizes maiores, é a União, é o governo federal. O Estado, ele vai, lógico, adaptar a realidade regional e ele pode legislar para melhorar, nunca para alterar a legislação federal em relação à saúde, que a gente conhece pelas diretrizes do MEC, lei de diretrizes de base, essas coisas aí da educação, esses setores. Será que também o governo federal não está fechando os olhos, não está deixando de olhar a educação de forma deliberada para jogar tudo nas costas do Estado? E o Estado, olha, gente, que bagunça que nós estamos. O Estado, por sua vez, não consegue dar resposta, embora a verba para a educação seja uma verba já carimbada, penhorada, no sentido de que esse dinheiro tem que ser gasto na educação, que é o Fundeb, que é o Fundo da Educação. Como é que é essa relação, professor? Porque eu estou começando a achar que também, em relação à educação, a como prover a educação neste período de pandemia, carecia de uma política nacional também, porque, afinal de contas, nós somos um território. Essa coisa de copiar dos Estados Unidos, que o Estado é autônomo, cada Estado decide, porque essa é a linha do Bolsonaro, do governo Jair Bolsonaro, para a educação está me parecendo também bastante... Está prejudicando mais, já está abrindo mais ainda as feridas que a gente tem no setor de educação, que é a desigualdade. Só vem aprimorando, haja vista a colocação mesmo da abstenção, ou seja, aqueles que não foram fazer o Enem, agora querendo colocar uma outra possibilidade para quem apresentou algum sintoma da Covid fazer o Enem, e tantos outros dentro disso, que nós temos só um apontamento muito interessante, que tudo é coordenado por um grupo. Nós temos aí a questão, como você mencionou no começo, do Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, foi votado para o Senado. O presidente da mesa do Senado. Sim, e o Arthur Lira, do PP de Alagoas, também votado para a Câmara dos Deputados, nos quais até o Sérgio Souza, um deputado do MDB do Paraná, de acordo com as fontes do GGN, colocado pelo renomado e, de certa forma, harmonioso com a realidade, Luiz Nassif, ele apresenta essa questão de que agora o FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, admitiu que nunca o momento foi tão promissor como agora para o Congresso aprovar a liberação de agrotóxicos, revisar demarcações de terras indígenas e flexibilizar restrições ambientais e a regularização fundiária da Amazônia. Tem a ver com essa negociação toda a vida aí para a eleição desses caras. Temos sempre um grupo que quer apresentar toda esta frente
ampla que é colocado no esbarramento, que é colocado até muito interessante num site chamado Contra Poder, falando que isso é apenas uma ilusão de criar uma frente ampla da direita. Não existe, porque eles não abrem mão de seus próprios interesses e vêm a cada vez mais apenas afirmar essa questão que é atrelada aos desejos da classe média, que está totalmente desmoralizada por não ter assumido aí essa questão dos riscos dos quais ele está correndo hoje nessa perturbação de fazer esses inúmeros pedidos de impeachment, sendo que essa mudança não ocasionará nenhuma modificação no cenário que nós nos encontramos. Ou seja, independente daquilo que é exigido, tanto na educação como tantos outros campos, que nós vamos adentrar agora, um campo muito interessante, que é a questão da família, que é a questão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que nós temos aí a ministra Damares, no caso do pouco investimento que foi realizado nesse ministério e da violência que vem acontecendo em todo o nosso país, como no caso mesmo nós podemos mencionar uma realidade que foi exposta, mas não quer dizer que inúmeras outras realidades não estejam acontecendo mesmo nesse mesmo item de violência, que é o caso do menino de Campinas. Ai, dentro do barril, né? De um tambor. Gente, essa é a lida do Brasil. Historicamente, eu penso assim, primeiro, a gente fala muito de classe média, às vezes, virou quase um jargão, porque, na verdade, essa classe média que a gente imagina, que a gente cresceu, eu acho que ela não existe mais, professor. Eu acho que precarizou geral. Faz parte do projeto desse mercado que está lá no Congresso, falando de extinção de fundos públicos, falando de fim da partilha de como gerir a extração de petróleo, gás natural, as riquezas naturais no país, pré-sal, inclusive, falando sobre estatuto do armamento e não do desarmamento. Então, essa classe média que a gente cresceu achando que ela existe, ela não existe mais. Ela está toda diluída nesta grande precarização. Lembre-se que o Brasil tem 40 milhões de pessoas que estão na informalidade, que trabalham na informalidade, mais 18 milhões de desempregados, junto aquele desempregado que não quer e aquele que já desistiu, falar, não quero mais, não tem mais como procurar emprego, porque realmente não tem posto de trabalho. Não é que a pessoa não quer, não é uma questão de mérito. Não existe postos de trabalho. As empresas estão indo embora do Brasil, as empresas que tinham condições de empregar com uma relevância social inúmeros trabalhadores ao mesmo tempo, essas já estão fora, não empregam mais, número de demissões muito grande. Ou seja, 60 milhões de brasileiros que viveram nos últimos 7, 8 meses do auxílio emergencial, quer dizer, não tem emprego, não tem renda, não tem nada. Agora, então, com o fim do auxílio emergencial, e o governo Jair Bolsonaro já falou, não vai ter auxílio emergencial, não dá, só vai ter auxílio emergencial, as palavras do Paulo Guedes, ministro da Economia, se vocês adiantarem muitos processos de privatização, quer dizer, ele quer barganhar todo o patrimônio público brasileiro pelo auxílio emergencial, que também provavelmente não vai ser de R$600, porque não era lá atrás, era só 200, o Congresso que brigou muito, né, pela frente de parlamentares da esquerda para que fosse R$600. Ou seja, esse pessoal está todo diluído, ele já não existe tanto. Eu não sei que Brasil que a gente está gestando, porque essa pobreza toda, essa carência material, não deixa a gente olhar para os afetos. E hoje eu estava ouvindo um pessoal conversando, falando de que isso que aconteceu em Campinas com esse menino sempre aconteceu. E é verdade, a gente sempre, toda a família conhece uma história de violência, não dá o nome de violência, mas conhece uma história onde o pai, a mãe são extremamente severos na educação dos filhos. E neste caso concreto, que é uma família de baixa renda, o que a gente observa não é só a carência material, é uma completa
falta de afeto, falta de amor. E é uma coisa que a gente tem que pensar aonde que essa situação toda do Brasil vai aprofundar isso. Porque não é tendo acesso à saúde, à educação, a transporte, à alimentação, ao direito ao lazer, acesso ao trabalho, ao emprego. Não é isso que vai fazer uma pessoa amar a outra. É algo mais, né? Como dizem os psicólogos e os psicanalistas, amor é uma coisa que você decide que vai ter. Amor materno é uma coisa que a gente decide que vai ter. Né? Você não nasce com um dom natural à maternidade ou à paternidade, isso é verdade. Isso é uma coisa que é criada, é uma verdade que é construída entre aquelas pessoas na família e que traz heranças de outras vivências, de outras experiências dentro da família que vão determinar se você vai ser uma pessoa amorosa ou não. As angústias, os traumas, o seu sofrimento particular é que vai determinar que tipo de afeto que você vai ter. Então, esse conceito de família, de pai, de mãe, eles são construídos pela sociedade. Agora, pensa, se isso, do ponto de vista individual, da subjetividade da pessoa, é construído num ambiente de completa carência, num ambiente aonde o jovem, olha, não tem perspectiva alguma, nem de um emprego bom, nem de uma boa educação, aonde que se ele não trabalhar no dia de hoje, se ele não viver o dia de hoje, ele não sabe o que vai acontecer com ele no dia de amanhã, perdeu essa capacidade de pensar o futuro, de sonhar, né, de ser utópico, de querer uma coisa super, hiper legal, que talvez não aconteça, mas esse sonho te leva para frente, te leva a buscar. Isso tudo, ele é extirpado, tirado o seu direito de sonhar numa situação econômico-social de um país como o Brasil, onde impera o racismo, o autoritarismo, a violência dentro da família, porque o que aconteceu com esse menino não é uma novidade na humanidade, não é um caso assim para ser discutido separadamente. Esse tipo de violência acontece de determinadas formas e de muitos outros jeitos nas famílias brasileiras e nas famílias no mundo, nas relações entre as pessoas, os relacionamentos abusivos, os relacionamentos violentos. Agora, o que me faz pensar é que toda essa carência, todo esse quadro aqui que nós estamos discutindo, onde a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, que tem a ver com essa coisa da prosperidade a qualquer custo, eles estão tirando esse direito da população brasileira de sonhar, de querer um mundo melhor e, com isso, poder amar melhor. Então, essas coisas que passam na minha cabeça, esse evento em Campinas, ele veio à tona porque hoje a gente tem diversas formas de comunicação. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem a filmagem no celular. O celular hoje, qualquer um tem acesso ao celular. Quer dizer, qualquer um que tem pelo menos R$1.000 parcelado em 10 vezes ainda tem acesso ao celular, porque não é todo mundo. A gente viu isso com a questão da escola online. Que tipo de sociedade que a gente está gestando para o futuro? Se esse Congresso que está aí não nos representa e ele apresenta um futuro muito pior para nós, né? Como é que a gente pode mudar essa situação? Isso que está me passando aqui pela cabeça agora. Dentro disso nós temos as apresentações tão claras, né? Até cinematograficamente, se formos falar, o filme Pichote retrata bem a realidade dos anos de 1980, e nós temos também outras apresentações nesse contexto que gira em torno tanto da proteção à criança. E partindo desse ponto também, nós temos um outro que de forma municipal também não deixa de ser uma repercussão nacional, que é o corte do investimento nos pesquisadores do INPE, ou seja, o Ministério da Ciência e Tecnologia que atinge diretamente aqui a nossa cidade, né? 107 pesquisadores, né? Sim, que teve um corte de 17%, em torno de 4 milhões, dos quais eram direcionados a estes pesquisadores bolsistas que se dedicam diretamente a este único trabalho, no qual também são aqueles que fizeram todo o acompanhamento. Tem até um que está lá na Índia para a questão do satélite, que será enviado para o espaço no mês de fevereiro, dia 28 de fevereiro.
e que também tem aquele embate com o governo federal, no qual foi comprado um satélite que não serve para a questão da análise de desastre, a questão de desmatamento da Amazônia e no Brasil, em torno de mais de 140 milhões gastos aí de uma maneira totalmente pífia, uma maneira que não vai apresentar nenhum benefício, nenhuma análise. Ou seja, é aquele sistema do que é melhor valorizar o que a gente compra e não vai servir para muita coisa, que não será para apresentar a realidade, do que valorizar aquilo que realmente é colocado dentro do próprio país. E temos dentro disso também a questão: como será este investimento que nunca acontece dentro desses argumentos que são colocados de uma maneira de defender a pátria, e como até as próprias Forças Armadas fazem parte disso de uma maneira totalmente calada, de não ter a valorização do próprio território nacional. Então, olha, a criação do Centrão, isso aconteceu lá na Constituinte. Eu tinha 15 anos nessa época, 15 para 16 anos, e a gente viu a construção desse Centrão que hoje está aí. E esse Centrão que é uma geleia, ele não tem personalidade. A personalidade dele é o seguinte: nós temos um determinado interesse nosso, que normalmente diz respeito às terras, aos senhores do agropecuário agora, né, como a gente conhece, setores financistas, que defendem o setor financeiro. Eram esses tipos de interesse, e eles se somavam a quem melhor os aprovesse, né? A medida de lei, a proposta que satisfizesse essa intenção, esse desejo, o objetivo deles. Essa geleiona. E esse Centrão, ele representa o quê? Ele representa todo o resquício, todo o passado do Brasil, somado ao futuro. Eu não sei se dá para entender, né? Porque as coisas no mundo não são estáticas, elas passam por transformações. Então, todo aquele setor ultraconservador lá da ditadura, lá da época getulista, das oligarquias que se tornaram urbanas e que vieram a industrializar o país por um período, etc., etc., elas se revestem de outros interesses, de acordo com o desenvolvimento do capitalismo, naquele momento, no capitalismo contemporâneo, e se transformam em figuras como que a gente pode observar no Centrão. Então, o Centrão no Brasil é isso. E ele quer dizer privatização, ele quer dizer entrega total de todas as nossas riquezas, ele quer dizer acabar com o ECA, ele quer dizer alterar o Estatuto do Índio, ele quer dizer alterar o Estatuto do Idoso, ele quer dizer acabar com as leis ambientais. É isso que o Centrão representa, e esses são os objetivos desse grupo dentro do Congresso. E isso acaba com a sociedade brasileira. O que eu falo é que está na hora da gente pensar como isso afeta a nossa vida, né? Que quando a gente pensa num projeto alternativo para o Brasil, a gente não está falando só de economia, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de vida. Que tipo de vida eu quero numa sociedade? Quais são os valores morais e éticos, os valores de amor, que seja esse o nome, que eu quero para ter um filho ou para amar uma pessoa? Se os nossos afetos são construídos, que sociedade eu quero construir? Porque ela influencia diretamente no meu comportamento. Que tipo de sociedade eu quero construir? É isso que está em jogo. Porque o que eu quero dizer aqui com essa história do Centrão, com o que aconteceu agora na eleição dessas casas, da presidência da Câmara de Deputado Federal e a presidência do Senado, significa que o Brasil não mudou do século XIX, do século XX para o século XXI. Continuam os mesmos interesses, as mesmas famílias, a mesma depredação, a mesma situação a mesma situação econômica de subserviência do país na comunidade internacional. Isso que quis dar um ar de mudança nos anos dos governos Lula e Dilma, mas não avançou, retrocedeu bastante no governo Temer. Quer dizer, que Brasil que a gente quer? O que está faltando para a gente construir esse país? Né? Para a gente poder amar melhor uma pessoa, para a gente ter o direito de ser diferente, ou seja, de ser uma sociedade definitivamente, realmente democrática, coisa que o Brasil
Não é. Então, essa é uma reflexão que fica aí para o trabalhador. É um pensamento que fica para o trabalhador elaborar sobre ele, fazer análise, confrontar, ouvir as coisas, tentar ouvir as coisas com algum tipo de filtro. O que isso vai mudar na minha vida? Não é verdade, gente, que você tenha que pagar imposto e que fale assim para o outro, esses políticos só trabalham para eles, esses políticos só querem saber do deles. Mas você financia esses políticos. Então, não é verdade que eles querem saber do deles. É verdade que eles assaltam você, que eles nos roubam, que eles tiram um projeto de Brasil e o nosso direito de sonhar, porque você não sonha sozinho. Se você sonha sozinho, você é, no mínimo, um psicótico. A gente sonha com os outros, é isso que faz da vida, isso que nos alavanca, isso que faz ter a alegria de ver o filho andar, de ver o filho estudar, de ver o filho aprender, de ver um amigo muito querido seu ter conquistas na vida, porque ele discutiu com você, você sabe que aquilo foi dolorido, que aquilo foi suado, foi sofrido. Isso tudo é sonho, é sentimento, é afeto. E nunca, eu acho que na nação brasileira, nós tivemos um período na nossa vida de afeto. O afeto que nós temos, segundo aí alguns estudos de antropólogos, de sociólogos, é o afeto da solidariedade que vem lá do cativeiro, do amor das escravas pelas crianças brancas que elas criavam, dos donos do dono do engenho, do dono da fazenda. Então, esse é um tipo de esse foi o afeto permitido, criado pelo brasileiro sentido. Isso no meu ponto de vista, tá? Porque eu olho toda essa situação e eu acordo e durmo bastante angustiada. E eu fico pensando nisso, seriamente, professor. Se essa situação econômica, essa situação política vergonhosa no Brasil, dessa elite podre, dessa elite descompromissada, a elite econômica e política no Brasil é descompromissada com o povo brasileiro. É o senhor de engenho que se acha europeu e nós aqui na base, inclusive a classe média, que está toda dissolvida nessa bagunça, que se duvidar está lá pedindo auxílio emergencial, trabalhando para eles, porque eles acham que nós existimos para servi-los. Como é que isso pode mudar? Porque eu me sinto nisso. A gente tem uma liberdade que ela é mitigada, que ela é permitida. Nós não temos uma liberdade de fato, né? Então, eu chamo os trabalhadores a essa reflexão. Movimento sindical, movimento social, movimento de mulheres em defesa dos direitos das mulheres, o movimento em defesa dos idosos, o movimento em defesa da subjetividade da criança, de falar, olha, a criança tem sentimento, tem sofrimento e tem pensamento. Não pensa que ela escuta e não raciocina, não. Desde bebezinho, lá na barriga da mãe, ela já está formando a subjetividade dela. Que sociedade que a gente quer com tudo isso? Eu fico muito chateada quando eu vejo o professor falando da educação, a preocupação e angústia do professor lá de Campina Grande. O que a gente quer desse mundo? Não é possível que essa elite exista para que a gente tenha que mantê-la, né? Porque nós damos existência para ela, porque a elite brasileira, a elite política e econômica brasileira é o seguinte, ela vive em função do Estado. Faz discurso do Estado mínimo, que o Estado não tem isso, que o Estado não tem que se meter em nada, mas tira o Estado para ver se ela sobrevive. Eu duvido. O discurso do privatismo. E nesse ponto que você abordou, doutora, tem um filósofo muito interessante, Henrique Dussel, nascido na Argentina e que está exilado no México desde 1975. É um dos maiores expoentes da filosofia da libertação. Tem até um livro dele que retrata esta abordagem, que ele faz uma abordagem muito interessante dentro desse contexto, do qual fala que todo o contexto latino-americano ele predominantemente ele é fortalecido no eu conquisto, eu escravizo, eu venço. E dentro dessa lógica nós temos todos estes apontamentos, estas desigualdades que são fortalecidas cada vez mais, em que há uma negação do outro, em que há o ocultamento do outro a partir de uma máscara que faz com que não haja a proximidade. E a partir do momento em que não há proximidade, não há o respeito, não há o direito, não há o sentido de saber
qual que é a diferença do outro e respeitar o outro a partir da sua diferença nesta proximidade, no qual se encontra, então, a questão de uma alienação que é encoberta, uma alienação que cada vez mais leva ao não reconhecimento do outro, e nesse sentido também no não reconhecimento do outro, o outro se deixa levar nessa não visibilidade, no qual ele aponta como um sentido para que haja realmente a libertação, num contexto que é uma ação libertadora que se dirige ao outro. Não há libertação sem economia e tecnologia humanizado e sem uma formação social histórica, no qual todos nós nos encontramos. Diante disso, deixar a todos, desde já, um forte abraço. Estaremos de volta na terça-feira. Lembrando também que na terça-feira abordaremos um tema muito interessante, no qual foi colocado entre os panos durante essa semana, que é a medida provisória 998, que retrata uma das novas denominações da boiada. Tivemos a boiada do meio ambiente, infelizmente tantas outras, como também no campo da educação, e agora nós temos a boiada nuclear, que nós falaremos com vocês a partir de terça-feira. Um forte abraço a todos. E como diz o Renato Bento Luiz, o Renatão aqui, o pai do programa, como eu digo, do Acorda Peão, muito obrigada pela sua audiência e pela sua paciência em nos ouvir. Mas fale conosco, dê um gostei aí, dê um joinha, um ok nesse vídeo, pronuncie-se, diga o que você pensa. Se você não precisa ter acordo conosco. Eu não quero acordo de ninguém. Eu quero simplesmente lançar uma sementinha para que você comece a pensar, comece a elaborar as suas decisões, as suas opiniões. Não é porque alguém mandou, pediu, ou porque todo mundo está falando que você tem que falar também. A gente precisa ser autêntico, original, pensar sobre isso. Eu acho que começar a pensar pelos afetos, que tipo de vida eu quero ter, é a melhor coisa para a gente começar a analisar todas essas notícias, tudo o que acontece em nosso entorno. E pensar em mudar o Brasil, em fazer um projeto nosso, do nosso jeito, com a nossa cara, com a nossa cor, com o nosso cheiro e com as nossas necessidades, do povo brasileiro, do povo latino-americano. A todos vocês, muito obrigada. Até terça-feira. Tá na hora de acordar, acorda peão. Tá na hora de acordar, acorda peão.